Cenário Brasil, com Fernando Schiller. O Fernando Schiller está aqui, mas quem está aqui também no estúdio 2 aqui da Rádio Bandeirantes é o Eduardo Castro, né? Por conta do isolamento social aí, o Edu tá isolado da gente aí. Tudo bem, Edu? Bom dia. O Schiller tá com a gente aqui já também, viu? Oi, Pedro. Bom dia a você, Thaís, Schiller. Bom dia, gente. E acho que a gente pode começar conversando com o Schiller, Pedro e Thaís, justamente sobre algo que a gente vem falando desde a quinta-feira passada. Você se lembra, e a gente brincou aqui, o ouvinte também, né, que lançaram na quinta-feira, de quarta para quinta-feira, uma nova obra de ficção no mercado, né? Estava aí nas melhores livrarias e também em PDF, o orçamento federal. Todo o orçamento, não me lembro de nenhum que não fosse peça ficcional. Agora, esse é tão ficcional que está chamando a atenção até do Isaac Asimov, o Schiller. Bom dia para você. Tudo bem, Eduardo, Thaís, Pedro, é exatamente isso. Quer dizer, a diferença é que nós temos uma coisa chamada teto de gastos, né? E se o governo não cumpre o teto de gastos, se faz uma maquiagem aí, como é que resolve isso? Quer dizer, você tem o risco de crime de responsabilidade, crime contra a lei orçamentária. Vamos lembrar, há 5 anos atrás, quase 5 anos atrás, isso derrubou uma presidente da República, a ex-presidente Dilma Rousseff, em função das chamadas pedaladas fiscais. Aliás, teve uma carta agora, se não me engano, na sexta-feira, de um grupo de parlamentares de 10 partidos, exatamente fazendo uma pergunta difícil para o governo federal. Como é que vai resolver esse problema? Obviamente que essa carta deveria ser endereçada ao governo e ao Congresso, que aprovou o orçamento criativo, né? Basicamente, o que acontece? Quer dizer, quando o governo manda o projeto de lei orçamentária lá na metade do ano passado, o governo mandou com uma previsão de inflação medida pelo INPC de 2,09, né? Acabou sendo 5,45, e com um cálculo feito com base no salário mínimo de R$ 1.067, acabou em R$ 1.100. Né? Quer dizer, no segundo semestre a inflação acelerou, isso impacta a chamada despesa obrigatória, impacta todo o gasto previdenciário do país, especialmente, né? E todos os benefícios sociais são atrelados ao salário mínimo. E aí o governo, na verdade, deveria ter se antecipado, renegociado, feito uma chamada mensagem modificativa do orçamento, ajustando, dizendo, olha, a inflação acelerou, a despesa obrigatória não cabe mais, não é, na previsão que foi feita no projeto de lei orçamentária, é preciso mudar isso, é preciso ajustar para cumprir o teto de gastos. Só que para fazer isso, o governo deveria apontar de onde é que tira o dinheiro, uma redução em todas as despesas, fazer um pente fino na despesa da União, cortar investimentos, é? Eventualmente mandar algum projeto de reforma, enfim, deixar explícito de como é que você faz para cumprir o teto de gastos, é? Manter o rigor fiscal do país, que no fundo é a âncora da credibilidade da economia brasileira, é? Vis-à-vis esse crescimento da inflação. É? O governo não fez isso, em que pese acabou fazendo na última hora, de qualquer maneira, o relatório do senador Márcio Bittar foi feito com base naquela previsão de agosto. E aí, nós tivemos agora, dia 22 de março, houve um relatório chamado Relatório de Avaliação de Despesa Primária do governo editado pelo Ministério da Economia, dizendo, olha, tem um furo de 17 bilhões. O relator do orçamento não só ignorou esse relatório, que na verdade foi praticamente no mesmo dia da votação do relatório, como ampliou as chamadas de despesa para emendas parlamentares, retirando recursos da onde? Retirando recursos artificialmente, aí vem a mágica, né, a maquiagem da despesa obrigatória, retirando, por exemplo, lá 13 bilhões da despesa com previdência social, que terão que ser executadas, inclusive contrariando normas orçamentárias. Você não pode reduzir, sem apontar outra fonte de receita, reduzir despesa obrigatória, porque elas terão que ser executadas de qualquer maneira. E além disso, ainda aumentou em mais 22 bilhões o valor das chamadas emendas de relator, que são direcionadas no orçamento da União pelo próprio relator, o senador Márcio Bittar. Então, bom, resumindo final, quer dizer, nós ficamos com uma despesa de 44 bilhões acima do teto de gastos, maquiada dentro do orçamento. Então é muito grave essa situação. A racionalidade disso é aumentar o valor das emendas no ano pré-eleitoral. Só para o nosso ouvinte entender o que são as emendas parlamentares.
Cada parlamentar tem direito a 16.300.000 em emendas, em até 25 emendas. Né? O que ele faz com essas emendas? Ele aponta a pessoa jurídica que recebe. Então pode ser... E muitas são emendas meritórias, não é a questão aqui. Só que isso é um fatiamento, digamos assim, é uma pulverização do orçamento, onde o deputado, o senador, ele delega essas emendas, ele entrega essas emendas, direciona elas para sua base eleitoral. Então, para reformar uma escola, geralmente é na área de saúde, posto de saúde, enfim, a paz, entidades, podem ser entidades do terceiro setor, enfim, para os prefeitos aliados, vereadores aliados, obtêm um apoio nas eleições dessa sua base municipal, não é? Então, é quase como se fosse um troca-troca, aliás, é um troca-troca feito com orçamento público para beneficiar os deputados na base. É muito importante na mecânica eleitoral do Brasil essa distribuição das emendas, que, aliás, cria uma distorção eleitoral, porque imagina o seguinte: se você concorre em primeiro mandato, você não tem mandato, não tem mandato, você vem de fora, como é que você concorre contra um deputado na sua região, no interior do Brasil, que tem direito a 16,3 milhões em emendas, distribuindo 25, ele faz 25 inaugurações, 25 anúncios, etc., fixa lá suas parcerias. Né? Além disso, você tem 247 milhões por emendas de bancada, ou seja, vezes 27, cada estado tem esse recurso para também alocar em projetos prioritários. E, na verdade, o que aconteceu é que, num ano de pandemia, num ano de crise onde a economia caiu no passado aí mais de 4%, o Congresso não fez um gesto de abrir mão, de reduzir o montante das emendas. Né? Elas aumentaram 6% esse ano. E acabaram tendo esse aumento artificial das emendas de relator. Bom, tem um imbróglio. Como é que resolve isso? Vai ter que ter um novo projeto de lei para retificar, porque senão nós estamos diante de uma sombra que o país já não queria ter mais, que é o descumprimento do teto de gastos. Isso vai repercutir direto no mercado essa semana. Desculpa lhe interromper, mas toda peça é ficcional e o teto de gastos não é mais? Porque, venhamos e convenhamos, esse ano os caras fizeram uma mágica que foi o seguinte: ano passado o orçamento estava aprovado e veio a pandemia. Aí a gente precisa de mais dinheiro para a pandemia, a gente fala assim, vamos aprovar um extra fora do teto, mas a pandemia não apareceu depois do orçamento. Esse ano eles aprovaram o orçamento na quinta-feira, a pandemia estava aí desde o ano passado e eles meteram 44 bilhões, que é o auxílio emergencial, por fora. Eles aprovaram o extraordinário antes do ordinário, ou seja, já é uma pedalada, já é uma ficção o teto de gastos. Por que não se trata do... Por que o elefante continua na sala, na sua opinião? Olha, bom, porque a gente fala tanto das tais reformas, né? Porque o orçamento da União, ele já vai com uma meta de déficit fiscal de 247 bilhões. Né? Então, quer dizer, a ideia de que nós temos um teto, que tem uma contabilidade rigorosa, que a despesa encaixa na receita da União é fictício. Né? O Brasil precisa contrair dívida todo ano para cobrir esse déficit orçamentário. Né? E o Brasil, inclusive, aprova, o governo pede ao Congresso autorização para emitir títulos da dívida para não incorrer em crime na chamada regra de ouro, ou seja, financiar a despesa corrente com financiamento, com dívida. Né? Então, quer dizer, rigorosamente, do ponto de vista orçamentário, o Brasil é um país em desequilíbrio fiscal. Né? A regra do teto é uma tentativa constitucional que até agora vem produzindo algum resultado para conter a expansão fiscal. Dizendo, olha, tem um cobertor é curto, tem um teto, não se pode gastar acima do teto. O que o Congresso vai fazendo? Vai estabelecendo estratagemas aqui e ali para furar a regra do teto. Né? Alguns são bastante complicados. Essa contabilidade criativa que foi feita agora é exatamente isso. Só para não... A previsão do governo era algo na fase de 96 bilhões, a chamada despesa discricionária. O que é despesa discricionária? É custeio e máquina pública. Desculpa, custeio e investimento. Máquina pública é despesa obrigatória. Custeio e investimento, 96 bilhões. Com esta pedalada, eu vou chamar de pedalada aqui para provocar um pouquinho, com esta maquiagem do orçamento, foi a menos de 60 bilhões, pouco menos de 60 bilhões. Só que esse é um recurso necessário para o custeio da máquina, para fazer a máquina funcionar. Por exemplo, se cortou 90% do orçamento do censo de 2021. Nós não fizemos censo em 2020, deixamos para fazer em 2021. Inclusive a presidente do IBGE se demitiu, porque ela disse, cortaram 90% do orçamento.
Agora, como é que corta? Isso reflete lá no IBAMA, reflete nas agências federais, reflete nas universidades, porque você enxuga artificialmente um recurso que você terá que executar de alguma maneira. Não é? Como é que o governo vai fazer isso? Vai mandar um projeto pedindo para emitir títulos da dívida. Então nós continuamos rodando de alguma maneira artificialmente para preservar a regra do teto. Tudo porque o Congresso recusa discutir reforma administrativa, reformas estruturais que realmente possam significar uma redução sustentável de despesa pública. E se tem uma hora que justifica fazer isso é agora, né, Schiller? Schiller, muito obrigado pela sua participação, sempre efetiva, eficiente aqui no Gente, trazendo coisas pra gente pensar. Um abraço. Boa semana. Eduardo. Boa semana para todo mundo. Rede